Estamos prontos, então, né? Foi. Opa. Yes. Graça e paz, queridos. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Amém? Nós vamos, então, começar a nossa célula. Nós queremos convidar você que está em casa aí nos seguindo através do Instagram, através do Facebook, que você possa reunir sua família, né? Sua célula principal.
santo, Não Senhor. há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Tu és santo, Pai. Santo, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Tu Pai. és santo, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Seja Senhor, bem-vindo a aqui, tua Pai. Não igreja. há outro como tu. Não há outro como tu, Aleluia. Senhor. Aleluia. Não há outro como tu, Senhor. Aleluia. Todos os versos e canções Aleluia. conseguir cantar. Aleluia. Todas as vezes quebrantado, Aleluia. quero te falar. Nós te Teu adoramos, é o Senhor. reino, a glória Adoramos, pra Senhor. sempre. Teu é o domínio, Aleluia. o poder, a Aleluia. Amém. Glória seja dada a ti, Senhor. Aleluia. Santo és, Senhor Aleluia. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. É isso aí, povo abençoado do Senhor, né? Nós queremos aí dar os nossos bem-vindos, né? Damos o bem-vindo aí pro pessoal que está aí no Facebook, o Guilherme, a Emaneide, o pastor Celso, a Zuleide, a Zilda, né? Queremos a Jéssica, o Rick, né? Sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. E aqueles que também estão aí, né? A nossa querida aí, a mãe da Poliana, a Josimar, né? A Shirley. Deus abençoe sua vida, né? Louvamos ao Senhor por vocês estarem aí participando dessa célula conosco, amém? Nós vamos... A Dani? Oi, Dani, né? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nós queremos dar um recado para você, em nome de Jesus, e que você possa ser um multiplicador desse recado, amém? Hoje é a nossa célula, né? E nós louvamos a Deus, porque você tem participado, nós temos feito a célula independente aí da situação, né? Temos todas as sextas-feiras estado aqui na casa da Thalia e do Fernando, feita a célula daqui, então nós louvamos a Deus por isso. Nós tivemos domingo passado a ceia, né? Fiquei muito feliz das famílias que participaram de casa, aquelas que vieram na igreja, nós louvamos ao Senhor. E como vocês viram, né? No story aí da igreja, foi dado um decreto, aí vocês podem dizer assim, pastor, mas por que vocês não estão de máscara, né? Aqui é a casa da minha filha, né? Então, não tem por que a gente estar de máscara aqui. Então, queridos, as pessoas que estão participando dos cultos, eu não sei se você já, né, criou coragem aí para vir, né, participar dos cultos aqui na igreja, né? Essas pessoas que estarão participando na igreja, elas devem se prover, né, das suas máscaras, porque esse é um decreto, né, para que todas as pessoas usem máscara, ainda que, né, hoje, nesse primeiro dia aí, muitas pessoas estavam sem máscara, né? Eu fui trabalhar hoje e pude ver, mas tem muitas pessoas usando máscara. Então, você possa usar a máscara, né? Ó, tá aqui, né? A Carol aí, ó. Nós compramos aí da Carol essa máscara caseira. Aí você vai fazer o seguinte, né? Você vai colocar ela pra ficar bonita, ó. Que coisa mais linda aí, né? Linda. Amém? Então, você vai participar da célula ou agora e no domingo, quando você vier na igreja, né? Se muna aí da sua máscara e venha, em nome de Jesus, cultuar ao Senhor conosco. Domingo às 18 horas, amém? Porque de manhã cedo, na escola bíblica dominical, nós vamos fazer uma experiência. Nós vamos ser ministrados pelo pastor Rogério.
lá de Suzano. Nós vamos estar fazendo a live e ele vai entrar ao vivo conosco e ele vai estar dando o estudo para nós nesse domingo, amém? Então vai ser legal, vai ser algo diferente em nome de Jesus, amém? Então, no domingo à noite eu te espero, querida, aqueles que já criaram coragem, né? Já tem bastante pessoas circulando aí, né? E nós temos arrumado a igreja de forma que não tem tanto contato, então eu não estou aqui, né? Se você não tem essa coragem, fique em casa, mas aqueles que quiserem podem participar, amém? Está liberado, nós estamos respeitando todo o decreto de como funciona, amém? Então nós estaremos fazendo o culto, amém, queridos? Glória a Deus. Então nós vamos, nessa noite, né, termos o estudo com a pastora, e você pode fazer suas perguntas aí, né? As meninas estão aqui com o celular, uma está acompanhando o Face, outra está acompanhando o Instagram, e você pode fazer as suas perguntas. Eu quero dizer a nossa querida aí, Josimar, aí, que está, né, pedindo aí para participar conosco. A gente tem uma questão aí de conexão com a internet, a nossa internet é meio lenta, então fica complicado aí, mas pode fazer as perguntas aí, amém? Então vamos lá, meu anjo, meu amor. Amém, queridos? Graça e paz, é muito bom estar aqui com vocês de novo, né? E eu louvo ao Senhor porque terminamos mais uma semana e graças a Deus terminamos com saúde, debaixo da proteção do Senhor, e isso é muito bom. E essa semana, não essa semana, mas esses dias, né, nós temos ouvido muito falar sobre isso, as decisões, né? Decisões que a gente precisa tomar, decisões de estar em casa, decisões de não vou sair, vou ficar na minha casa. E eu comecei a pensar muito sobre isso, e eu tenho pensado nisso não só agora, mas faz um tempo já que Deus tem ministrado sobre isso na minha vida. E eu tenho aprendido, queridos, e uma das coisas que eu quero ministrar com você nessa noite é que a nossa vida, ela é gerada através das decisões que nós tomamos. Talvez você possa dizer, eu já ouvi isso, estou cansada de ouvir, mas entre a gente ouvir, estar cansado de ouvir e começar a colocar em prática, há um aprendizado, porque não é fácil, né? Não é fácil de uma hora para outra você decidir, seguir ali, né, bem certinho as coisas e, sabe, colocar o seu temperamento quietinho, porque muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas por conta do nosso temperamento, estamos ansiosos demais, ou porque estamos tristes, ou com raiva, alguma coisa assim. E as nossas decisões, elas geram a nossa vida. E tem um versículo na Bíblia que eu estava estudando, e eu quero que você abra comigo, lá em Provérbios 4, verso 26. Eu vou ler numa versão que eu acho muito boa para a gente poder entender, que é a versão viva. Eu não sei se você tem ela aí, eu não sei se você tem aí, Anjo. 4 o quê? A sua é viva? Viva. Então o pastor vai ler aqui na versão viva, tá? 4, verso 26. Deixa eu ver se é mesmo. Não, 4, 26. A sua não é viva. Não, mas eu ponho aqui, meu anjo. Pera Tá? aí, mãe. A versão viva aqui, eu vou ler para vocês enquanto o pastor acha que é dele, porque eu achei muito legal. 4, Aqui, ó. Versão viva. isso. Mais ou menos. Ele vai ler ali, depois eu vou ler na outra versão. Pode ler que na eu sua, anotei, vai. eu anotei na minha versão, que é É transformadora. viva, mas eu acho que tá um pouquinho diferente. Se você tem aí essa versão. A versão que eu anotei, ela diz assim: não tome decisões precipitadas. Antes de decidir, pense nas consequências. Leia viva aí, mano. Pense bem antes de dar qualquer passo, e você andará sempre pelo caminho do bem. Então é mais ou menos sobre isso, sabe? Que eu quero falar com vocês, que a gente quer conversar um pouco com vocês, tá? Sobre isso.
a gente aquietar, sabe, o nosso coração, aquietar nossa alma, para podermos tomar decisões. Não é fácil, eu não sei você aí que está na sua casa, eu falo por mim, acho que posso falar um pouco pelo meu marido, né, porque a gente está, né, há 29 anos, 29, não esqueça viu? disso. Não esqueça disso, 29 anos. 32 juntos. Estamos 32 anos juntos, 29 casados, e eu posso dizer isso para vocês, tanto ele de mim quanto eu dele, que tomar decisões não é fácil. Não é fácil a gente controlar o nosso temperamento, apesar dele ter um temperamento mais explosivo do que o meu, mas mesmo eu tendo um temperamento assim mais, né? Até essa semana ele falou assim que eu sou diferente de todas as mulheres. Não porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque ele disse que tem as mulheradas aí, todo mundo diz que as mulheradas gostam de falar tem necessidade de falar 32 mil palavras. Isso. E aí eu pego ela no serviço, ela não fala nada, eu falei assim, é diferente. É porque eu tenho esse temperamento de ficar mais quieta e tudo, mas independente disso, tem um coração aqui que fica acelerado, que fica ansioso e que muitas vezes nos leva a tomar algumas decisões que, né, não são decisões que eu posso dizer com o aval de Deus, né, com aquela bênção de Deus. E nós precisamos muito, queridos, tomar cuidado com isso nesses dias que nós estamos vivendo. E eu não falo disso por conta dessa pandemia. Eu digo porque a nossa vida ela é tão corrida, né? Independente de, até conversava, né, com a Thalia essa semana, né, a questão não está em você, né, ter ou não ter tempo, a questão está em você administrar o tempo que você tem. Né? Porque antes a gente não tinha tempo de ficar em casa e queria ficar. Hoje a gente tem muito tempo e não aguenta mais ficar em casa. Então a questão não é o tempo que você tem, é você saber administrar esse tempo, como também nós precisamos saber administrar o nosso temperamento para tomarmos decisões. E a gente precisa entender isso, queridos, precisamos entender isso. Existem muitas coisas que poderiam ser evitadas, que podem ser evitadas se nós aprendermos a tomar decisões com calma, pensando, sabe, eu não sei vocês, mas sabe, aquietar a alma, não tomar uma decisão na hora que você está ali ansioso, ou que você está preocupado, ou que você está com raiva, ou que você está triste, ou que você está feliz. Tudo isso interfere na sua decisão, porque tudo vai passar. A pandemia vai passar, a raiva vai passar, a alegria vai passar, a tristeza vai passar. Agora, o que não passa é a decisão que você tomou. Por quê? Porque você tem que viver as consequências daquela decisão. Então, querido, tudo passa, mas as decisões que tomamos, nós vamos viver com elas. Seja lá mais 20, 30, 40, 50, 100 anos, eu não sei, mas toda decisão gera uma consequência. E quando eu digo consequência, eu não estou falando só de coisa ruim, porque coisa boa também é consequência. Não é, não? Eu, né? Ai, ó. Né? 29 anos, decidimos, temos as nossas consequências. Aqui, ó, 2 consequências. Uma já trouxe a mais uma consequência. A outra já trouxe outra consequência. E trarão consequentezinhos, que eu estou esperando meus consequentezinhos chegarem. Mas é assim mesmo. Nossa vida, ela é gerada nas decisões que tomamos. E Deus tem falado muito isso comigo, muito mesmo. Porque nós acompanhamos, queridos, as pessoas muito de perto, né? Talvez diferente de você que não tem, né, ovelhas ou que não lidera. E não estou dizendo isso como pastor, você que lidera em alguma área aí da sua vida. O pastor Celso falou que tomar decisões em cima de emoções ou baseado nas emoções é muito perigoso. Com certeza, pastor Celso, eu concordo com o senhor. Seja qual a emoção que for, não é verdade, pastor Celso? Porque às vezes a gente está muito feliz, né? Tá tudo indo muito bem, então a gente toma uma decisão porque e amanhã a felicidade passa, a alegria passa, chega, né, alguma coisa que você tomou aquela decisão na hora da alegria. Então é isso que eu quero que você entenda. Eu não tô aqui dizendo, você tomou uma decisão só quando você tá bravo ou só quando você tá triste. Não. Eu estou dizendo tomar decisões em cima de emoções. E explica aí, amor, o que são emoções?
emoções. São tantas, diz Roberto Carlos. São tantas as emoções, né? Mas as emoções, elas estão ligadas, né, à nossa mente, ao nosso intelecto, né? E isso é muito sério. Por quê? Porque nem todas as emoções você tem controle dela. Né? Nem todas as emoções você tem controle dela. Mas todas as emoções, elas podem ser submetidas, né, a uma avaliação quando você vai tomar a sua decisão. Então, você não pode simplesmente ser dominado pelas emoções, né? Deixar que as emoções elas venham a aflorar de você, né? Uma dessas situações é o Jefté, né? Ele tomou uma decisão baseada na sua emoção, né? Porque ele tinha lá o seu emocional ferido, porque os irmãos haviam expulsado ele de casa, e quando ele viu a oportunidade de reinar sobre os irmãos, ele não levou em conta o voto que ele fez, né? Então, as emoções, muitas das vezes, elas não têm como ser controladas. Igual Davi entrou na furada porque ele ficou emocionado. Isso é certo. Fala alto, minha filha, que eles querem ouvir, né? Vocês querem ouvir o que a Ana falou? Eu quero, fala aí. Sim, que Davi entrou na furada lá, se lascou porque estava emocionado. Sim, é por isso que eu falo. Não estou aqui falando de emoções ruins. Não, estou falando, a gente tem que ter controle sobre as nossas vidas. Controle sobre as nossas emoções, sejam elas boas, ruins, no momento você está com muita raiva, é uma emoção horrível. Né? Ou você está feliz demais, nossa, toda decisão que eu tomar na alegria vai ser joia. Não, querido, não vai ser joia. Ah, toda decisão que eu tomar com raiva vai ser ruim? Pode ser que não seja também. Por quê? A gente precisa ter controle sobre essas emoções. E uma das coisas que o pastor acabou de falar é algo que Deus tem ministrado muito, muito ao meu coração. Quando eu vou te mostrar uma outra questão aqui também. Mas quando você vê a história de Jefté, o pastor disse eu não sei se você percebeu aí, mas ele disse aqui uma frase, e a frase foi que quando você está ferido emocionalmente, você toma uma decisão que vai ferir outras pessoas. Já parou para pensar nisso? Jefté tomou uma decisão ferido emocionalmente e acabou ferindo uma outra pessoa. E aí eu quero que você vá comigo agora lá para Lucas capítulo 22 e você vai ver isso também. E isso me chamou muita atenção essa semana. Olha só, Lucas 22, do verso 47 até o 51. Você sabe, é o contexto do final da vida de Jesus aqui na terra. Quando Jesus sai do Getsemane, ele estava em oração, ele sai do Getsemane, ele já tinha dado a ceia, ele já tinha lavado os pés, ele já tinha falado que tinha um traidor, ele já tinha contado tudo que ia acontecer. Ele sai do Getsemane depois da oração e agora ele está de pé, a Bíblia diz que o jardim era um jardim, ele está de pé, nisso chega Judas. Eu acho interessante isso, eu não vou falar de Judas, mas eu acho interessante que a Bíblia ela é detalhista e ela diz que Judas chega com uma multidão. Pensa numa multidão, pensou? Foi esse povão aí, tudo que você pensou, que estava acompanhando Judas. Você imagina, e não era só gente não, a Bíblia lá em Mateus, se eu não me engano, ou João vai dizer que tinha guardas, que tinha pessoas armadas com paus, com pedras, e era a multidão que estava toda ali seguindo Jesus. E olha só que interessante. E aí Judas chega, beija Jesus, e aí eu vou para o verso 49 que vai dizer assim: e vendo os que estavam com ele, quer dizer,
Quem que começou a ver? Os discípulos. E vendo os discípulos que estavam ali com Jesus, o que ia suceder, perguntaram para Jesus: Senhor, feriremos a espada? E olha só que interessante. E um deles, que lá em João vai dizer que é Pedro, aqui não, mas lá vai dizer, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Agora eu quero que você entenda. Eles estavam saindo da onde? Da Um oração. monte de oração. Da oração. Eles estavam saindo da oração. A emoção estava ali da oração. E na hora que Judas chega, Pedro, ele pergunta para Jesus junto com os outros discípulos, mas ele não espera a resposta. Eis aí uma questão muito séria. Na hora da emoção, tomamos decisões sem perguntar. Mesmo que esteja perguntando para Deus sem esperar a resposta. É verdade. Olha só que interessante. Estavam saindo da oração. Judas chega, eu acho que, né, como todos nós, Pedro, ser humano, passamos 3 anos com Jesus, esse cara estava do nosso lado, esse cara era o tesoureiro, ele sabia, e agora ele ainda vem, não vem sozinho, traz uma multidão, ainda beija Jesus. Olha, você conhece Pedro, né? Aquele, né, temperamento de Pedro, o que é que Pedro faz? Eu acho interessante que antes ele perguntou, ele falou assim: Senhor, nós vamos atacá-los? E ele não esperou a resposta de Jesus. Ele tira a espada e já vai. Uma coisa interessante, Nina, é o seguinte, né? É que muitos de nós, eu não quero aqui tirar o crédito e dizer que a oração ela não tem poder. Mas muitas pessoas acreditam assim que por orarem, eles deixam de ser humano. É bem isso mesmo. Né, Fernando? Eles deixam de ser humano. E a maior prova de que humano erra tá aqui. Eles estão lá no monte da oração, orando. Judas não está orando, mas eles estão orando. E fora tudo que já tinha, né? Agora E acontecido. fora tudo que eles tinham visto. Ceia, tudo lava-pés. isso. E aí o que acontece? Né? Olha a atmosfera. No lavar dos pés, ele também se emocionou porque Jesus queria lavar só o pé, ele queria tomar um banho. Então você veja assim, ó. Você veja que eles estão orando, né? E as suas emoções fazem ele, na verdade, tomar uma atitude que, na verdade, Jesus vai reprovar. Jesus vai reprovar no verso 51 aí, né? Jesus reprova, porque Jesus vai lá e cola a orelha do homem de novo. E para que você... Pode falar. E muitas das vezes, né, todos nós já fomos como Pedro. A gente perguntou para Deus, ele nem tinha respondido, a gente já tinha ido lá, colocado os burros na frente da carroça, já tinha feito, aí por causa da consequência que veio, de uma certa forma a gente culpou, porque Deus não me avisou que ia acontecer. Se eu fosse Deus, eu falava, mas também burro, você não parou para me ouvir? Mas eu acho que o maior problema tá aqui, né? As pessoas esquecerem que são humanas, né? Que são humanas. Por quê? Porque algumas pessoas, elas acham assim, né? Eu tô orando, eu tô buscando, né? Deus vai dar direção, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Só que esquecem que elas continuam sendo humanos. E elas começam a ouvir, né? E a ter sentimentos que não tem nada a ver com Deus. E começam a colocar Deus na história. É o que mais a gente vê hoje, né? Pessoas tomando decisões pelas suas emoções, né? As suas emoções, porque ficou magoado, porque ficou ofendido, né? Porque feliz demais. Porque feliz demais, porque... E aí eles tomam a decisão, e para que a decisão deles seja uma decisão pautada, eles dizem assim, né? Deus falou, né? Eu orei, eu busquei a Deus, nós estamos orando. Tá, o fato de estar orando é muito bom, mas isso não
não faz com que eu deixe de ser humano. E o fato de eu ser humano significa que as minhas emoções, elas interferem sim, né? Então, quando Pedro vê aquela situação, na cabeça dele ele está certo. Ele está fazendo a coisa certa. Ele está defendendo Jesus. Ele está defendendo Jesus, né? Está fazendo o que ele propôs fazer, só que está errado. E não esqueça, queridos, que a atitude de Pedro não feriu só ele, feriu outra pessoa. Por isso que muitas vezes, mesmo nós estando em oração, mesmo se agirmos pela nossa emoção, sem esperarmos, e isso é muito sério, ter nitidamente a voz de Deus ao nosso coração, nós não ferimos, talvez as consequências não serão só para nós ferimos outras pessoas. E isso é muito sério. Olha, a responsabilidade que existe na nossa mão de tomarmos decisões é muito séria. Essa semana eu ainda disse para o pastor, tem pais tomando decisões, filhos, queridos, sem pensar no futuro dos filhos. Tem filhos tomando decisões esquecendo dos pais que têm. E isso tem causado muita dor, muita ferida. Ferida que lá na frente, me desculpe, eu não sou contra, eu ministro, vou ministrar sempre, mas, queridos, lá na frente tem que ter cura interior, lá na frente tem que ter oração para repreender, tem que ter, sabe? Por quê? Porque tomaram decisões na emoção, não apenas se feriram, mas feriram outras pessoas. E há uma responsabilidade muito grande nisso. E aí Jesus pega, e Jesus disse o que para Pedro? Basta, chega. E aí Jesus vai lá, pega a orelha, que aqui é Malco, e para que você tenha não só, né, eu vou te dar um conhecimento bíblico, guarde aí, porque eu posso perguntar lá, para aqui 10 anos, o último milagre de Jesus na terra. Jesus vai lá e restaura a orelha de Pedro, do servo, do Malco. Esse foi o último milagre que Jesus fez para alguém aqui na terra, estando ele, né? Não, e se ele... fosse alguém espiritual, assim, que esse é um fio, por que ele restaura a orelha? Para que a pessoa ouça o que Deus tem a dizer. Muito bem. Aprenda a ouvir. Eu acho que um exemplo também na Bíblia de uma pessoa que não fez como Pedro, tomou a decisão da emoção, mas que parou e analisou bem, foi de Esther, quando Mardoqueu chega para ela e falando, será que não é por esse motivo que você vai estar lá? Esther, então, ela tira aqueles dias não só para se preparar, porque ela poderia ir lá falar com ele na hora que Mardoqueu tinha contato com o rei, mas ela tira aquele momento ela até diz, para poder orar, porque o rei poderia não estender o cetro para ela. E isso é muito sério, sabe, queridos? Isso tem, assim, eu tenho pensado, tenho escrito algumas coisas sobre isso, porque decisões são muito sérias. São muito sérias. Nossa vida é gerada em cima de decisões. Nossa vida ela é gerada em cima de decisões. E eu quero que você pense muito nisso nessa noite. Pense com muito carinho sobre isso. Não é porque você orou a noite inteira que você vai tomar uma decisão certa se você não aquietar sua alma, se você não colocar sua alma no lugar dela. E quando a gente diz alma, a gente está dizendo nossas emoções que tentam nos controlar. Essa semana eu tive uma experiência de ficar muito brava lá no serviço e a minha vontade era, sabe, sair correndo, deixar tudo. Mas eu entrei no carro, a sabedoria do meu marido falou bem alto no meu coração. Eu só falei para ela assim, pois é, suas palavras levantaram a muitos, fortaleceram. Agora que é a sua vez, você está esquecendo? E é verdade, porque a emoção sabe aquela emoção da hora? E se você não controlar a sua emoção, você não vai ferir só você pode ferir outras pessoas. E aí eu comecei a pensar e, sabe, aí você, por isso que eu sou um pouco quieta também, porque daí eu, sabe, vai colocando água na fogueira, né, que tá aqui dentro do coração, vai deixando fogo, né? Mãe, filho. Tomara que os netos. Aí o fogo, né, que tá ali, aquele fogo, no que não é do espírito, né, vai se aquecendo, vai se apagando. E
dizer, não, eu preciso tomar decisões certas. E é muito sério, querido. Nós precisamos entender isso. Eu tenho aprendido que nós precisamos não apenas orar, mas nós precisamos refletir não só no nosso presente, mas o que aquela decisão trará no nosso futuro, para nossa geração. Que geração não estou dizendo só eu e meu esposo, estou dizendo minhas filhas, meu genro, meus netos, meus bisnetos, minha geração. O que a decisão que eu e o Mar tomarmos hoje trará sobre a nossa geração. E quando você fala disso de gerações, é sério quando a gente lê a história dos gibeonitas, né? Então eu não sei, você conhece, querida, a história dos gibeonitas aí? Você que está nos acompanhando pelo Instagram, você conhece a história dos gibeonitas? Você que está no Facebook, conhece a história dos gibeonitas? Não vai de pastor Santos. Então, a história, ela é interessante, né? Porque a história dos gibeonitas começa lá em Josué, né? E Josué, ele vai fazer a aliança com aqueles homens gibeonitas por emoção. A Carol não conhece, viu? Não, Carol. Então, a Bíblia vai falar assim, ó, lá em capítulo de Josué, que Deus fala para Josué, né, que ele vai tomando posse de tudo. E os gibeonitas ficam sabendo que o exército de Josué está tendo êxito. Então ele pega ali 2 pessoas, se vestem com roupas velhas, né, pegam pão embolorado e eles andam apenas 3 dias, né? E eles chegam no arraial de Josué, e eles chegam para Josué e dizem, olha, tá vendo, quando nós saímos lá de casa, as nossas roupas eram novas, mas por causa de tanto tempo que a gente ficou aí até chegar aqui, ó, ficaram velhas nossas roupas, olha, o pão até embolorou. E eles contam uma história, assim, de você ficar assim, com pena. E a Bíblia diz que Josué não vai perguntar para Deus se aquilo era verdade ou não. Ele olhando aquilo, né, ele faz uma aliança. E a aliança que ele faz é o seguinte, que eles não vão, né, quando chegar lá na terra desses homens, destruir os familiares, nem as pessoas que fazem parte dessa tribo aí, dessa turma. Só que o que acontece? Depois que sai, 3 dias depois, Josué chega lá e encontra os gibeonitas. E quando Josué vai para destruir, matar todo mundo, né? O que acontece? Eles aparecem e dizem, espera aí, vocês falaram que ia nos proteger. Vocês falaram que ia nos proteger. E aí, o que acontece? Josué não pode destruir eles. E a história vai continuando. Só que chega lá em Saul, Saul vai e mata os gibeonitas. E se estabelece uma praga sobre o povo de Israel na época de Davi. E Davi vai lá perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Por que está toda essa situação? Né? O que eu fiz de errado? Qual é o meu pecado? E aí Deus vai revelar para ele que não é ele que errou, mas tem algo lá atrás que foi feito que está interferindo ali. Na verdade, quem fez a coisa errada foi Saul, de ter matado. Mas já tinha um erro de Josué. Por quê? Porque Josué ficou comovido, né? Ficou impressionado. Nossa, olha só, né? Eles andaram tanto, até a roupa envelheceu, o pão embolorou. Meu Deus, eles vieram de tão longe, como Deus protegeu ele, trouxe eles até aqui, fez uma aliança com os homens. Aí, para que aquilo lá mudasse, né? E fosse revertido, né? Esses gibeonitas pediram a algumas pessoas de Israel para que eles matassem e fossem expostos em praça pública, para que então, né, a vida do povo de Israel seguisse de forma normal. E isso que...
Ah, Dani, eu já vi ali que você falou do chá, né, também. É uma realidade, precisamos matar muitas vezes, né, esse temperamento nosso que está aqui dentro. E que muitas das vezes ele quer aflorar na hora que a gente tem que tomar essa decisão. E sabe, queridos, uma das coisas assim que nós não podemos esquecer no nosso coração. A oração, ela é muito essencial na nossa vida. Mas depois que você orar, pare para ouvir a resposta de Deus. Então reflita muito bem no seu hoje, no que aquilo vai interferir no seu amanhã e, sabe, e peça controle para Deus dos seus sentimentos, dos nossos sentimentos. E principalmente, queridos, uma coisa que para mim tem sido assim, eu acredito que no mundo que nós vivemos, isso é muito difícil. E eu vou te dizer por quê. Porque as pessoas não estão mais acostumadas a isso. Cada um quer tomar a sua decisão e cada um quer viver por conta. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero. É o que mais se ouve por aí. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu tomo a decisão que eu quero. É eu que vou pagar minhas contas mesmo. Eu já ouvi muita gente falar isso. Sou eu que pago minhas contas mesmo. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas não é bem isso que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios 15, 22, e a gente já está terminando, e eu quero dizer uma coisa para você, que eu vou chamar de discipulado. Você precisa ter um discipulador na sua vida, você precisa ter alguém que direcione você. Eu não estou dizendo que você precisa ter alguém melhor do que você, porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós precisamos ter pessoas que já viveram, que já tiveram experiências. E olha só o que Salomão vai dizer lá em Provérbios 15, 22. Eu vou ler na Bíblia Viva, na versão Viva, tá? Eu não sei qual é a versão que você tem aí, mas preste atenção. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho, vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselhos, será bem sucedido. Então, querido, eu vou chamar isso de discipulado. Nós precisamos ter alguém que nos direcione, que nos dê conselho. Ninguém nessa vida nasceu para viver sozinho. Principalmente nessa área, peça conselho, querido. Sabe, independente se a coisa tá boa demais, ou se a coisa tá ruim demais, ou se não tá nem boa nem ruim, mas peça conselho. Seja humilde para chegar para o seu pastor, sabe, para o seu discipulador e pedir para ele, eu preciso que o Senhor me ajude em oração. Eu preciso que o Senhor, sabe, me ajude, me mostre o que de repente eu não estou conseguindo ver. E isso é muito sério, queridos. Sabe, e seja lá, eu não sei se você pode contar aí, né, para quem está aí na sua casa, né, de alguma decisão que você tomou, motivado pela sua emoção, seja ela boa ou ruim, mas que você viu que lá na frente não deu muito certo. É tempo de nós pararmos. Nós estamos tendo muito tempo, não é mesmo? Então, por que não usar esse tempo para parar, pensar, sabe, ponderar, orar, mas também, sabe, procurar conselho de alguém que possa nos direcionar. Sabe, eu sempre digo isso para as meninas, né? A Thali tem 25. Sim. Vai fazer. Vai fazer 27, Ó, vai fazer 27, eu não quero contar a minha idade. A Thali vai fazer 27. Queridos, quando eu tive a Thali, eu estava com 23 anos. Então eu tenho 23 anos na frente dela. Já parou para pensar? Então são 23 anos que eu já vivi e que eu já posso dizer para ela, ó, por esse caminho não é legal, por aquele caminho vai dar certo. Fazer isso não é bom, mas fazer aquilo é certo. Eu não estou dizendo que eu vivi 23 anos e me tornei uma pessoa perfeita para ensinar, não. Mas eu posso contar para ela os caminhos que eu peguei e que não foram legais. A mesma coisa é o que a Bíblia está dizendo. Conselhos se tomam de pessoas que já estão à sua frente. Porque a Bíblia vai contar a história de Roboão. Roboão foi um rei que a Bíblia diz que depois que o pai dele morreu, ele foi tomar conselho com quem? Jovens. Com os jovens da mesma idade dele. E a Bíblia vai dizer que os jovens da idade dele disseram assim, ó, diga aí pro povão que o dedinho minguinho do seu pai não vai
parecer com aquilo que você vai fazer com eles. E a Bíblia diz que ele esqueceu de pedir conselhos para as pessoas mais velhas. Por quê? Porque entrou na moda de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu que pago minhas contas. E, infelizmente, realmente, eu não posso pagar tuas contas. Isso eu não posso fazer. Mas eu posso te dar alguns conselhos. O pastor pode te dar conselhos. O pastor Celso pode te dar alguns conselhos. A pastora Bega pode te dar alguns conselhos. Então, queridos, que nesta noite a gente entenda isso. Se tomamos algumas decisões erradas, Deus tem cura para nós, como Jesus teve para aquele servo. Mas ele curou para ensinar para Pedro. Pedro, cuidado que as suas emoções te levam a tomar decisões que não ferem só você, ferem outras pessoas. E uma coisa que a gente precisa entender, amor, é que as emoções, você ora. Você não pode esquecer que a oração não vai te tornar uma pessoa não humana. E toda pessoa humana, ela tem emoções. E as emoções, ela tem um poder tão grande que ela pode fabricar visões, imagens, vozes, que muitas das vezes se confunde com o que muitas pessoas pensam, que é Deus falando. As emoções, ela tem esse poder. Ela tem esse poder. É só você pegar assim, né? E você tá lá, fecha os seus olhos e começa a imaginar. Nossa, surge tantas coisas. Por quê? Porque você vai seguir as suas emoções. Né? Você tá ouvindo agora, né? Como a gente já viu muito, né? E aí você começa a ouvir mesmo suas emoções. Só que a vida com Deus, ela não é baseada nas emoções, né? É na fé e numa decisão consciente, né? Numa decisão consciente. E para a gente terminar, eu queria contar para vocês algo que eu li essa semana que eu achei bem interessante. É uma parábola justamente dessa questão de muitas vozes, de muitas pessoas falando, e no tempo que a gente tá vivendo, né? Realmente tem gente falando demais, tem gente falando até o que não é para falar. E é tanta informação, tanta, né, coisa. E parece um monte que Saul encontrou os profetas. Todo mundo profetiza, todo mundo fala, mas existe uma parábola que é assim. Um senhor decidiu fazer uma viagem e ele tinha um cavalo, um burro, né, que é diferente de cavalo, um burro, e o seu neto. Ele pegou o seu neto, colocou em cima do burro e começou a viagem. E ele chegou na primeira cidade e as pessoas olharam para ele e falaram assim, nossa, mas que neto, né? Que neto sem educação é esse? Em vez de colocar o vô em cima do burro, bota o neto. Não, isso tá errado, tira o neto e bota o vô. E o vô ficou pensando, deu ouvido, tirou o neto e sentou em cima do burro e continuou a viagem. Na próxima cidade que ele chegou, as pessoas olharam e falaram, nossa, que vô sem coração, né? Em vez de deixar o neto sentar no burro, senta ele, mas esse vô não ama esse neto. Não ama. E ele parou para pensar, ixi, é verdade, né? Tirou, desceu do cavalo, do burro, colocou de novo o neto. E continuou a viagem. Chegou, né, na outra cidade, olharam para ele e falaram assim, poxa, mas já que é um burro, por que não senta os dois? Por que um tem que ir a pé, o outro vai os dois em cima do burro? Ele pensou, é verdade, vai os dois. Sentou ele e o neto no burro e continuaram a viagem. Na próxima cidade, poxa, mas esse burro, coitadinho desse burro, olha quanto peso em cima dele. Queridos, sempre vai ser assim. Vai ter muita informação, sempre as pessoas vão dizer, não tá errado, não tá certo, não tira esse, não coloca aquele, não vende, não compra, faça isso, não faça. Queridos, é hora de parar, sossegar a emoção, porque sempre, em qualquer lugar que você chegar, vai ter gente falando, não, você tá errado, não, você tá certo, não, deixa o neto em cima do burro, não, tira o neto em cima do burro, monta no burro, não, desce do burro, não, fica os dois no burro, não, deixa o burro sozinho. Querido, sempre vai ter alguém que vai dizer para você, motivado naquilo que ele está vendo e que geram emoções, e você sempre pode querer tomar decisões motivado naquilo que você ouve e que mexe com as suas emoções.
Mas nessa noite, querido, pense muito nisso. Deixa Deus controlar o seu coração. Eu tenho orado muito ao Senhor, que o Senhor me ajude a controlar, como o salmista escreveu, né? Que eu faça calar e sossegar a minha alma, as minhas emoções, e que os meus ouvidos sejam ouvidos que ouçam só a voz do Senhor. Então, que eu possa aprender a pedir conselhos, ouvir os conselhos, porque Josafá vai dizer isso. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tem profeta de Deus nessa terra, tem pessoas que ainda sabem dar conselhos vindo do trono de Deus. Amém. Então procure essas pessoas. Não haja pela emoção como eu tenho aprendido. A não agir pela emoção. Muitas vezes não só por mim, mas pela minha geração. Para que eu não fira outras pessoas. Que eu consiga tomar decisões que... se eu me ferir só eu... Não é só você. Às vezes não, muitas vezes. E quem sabe, posso dizer que todas as decisões que você tomar, ela pode trazer bênção ou maldição, não só para você, não só para mim, mas como para toda uma geração. Que o Senhor nos ajude a tomar decisões. Amém, queridos? Amém? É isso aí, pessoal. E já falando para vocês, eu nem comentei, eu nem falei com o pastor ainda. Mas vai orando aí, quem sabe terça-feira nós vamos ter uma live com uma psicóloga. Eu tô conversando com ela, tá? Eu acho que vai dar certo, ela já me disse que ela quer muito fazer. Eu só quero ver se terça-feira agora dá, se der, nós vamos bater um papo sobre saúde emocional com uma psicóloga. E eu coloco pra você e quero muito que você siga aí pra gente ter bastante gente ouvindo. Amém, queridos? Beleza, pessoal? É uma pastora e uma psicóloga, né? E ela vai estar abençoando as nossas vidas, falando sobre saúde emocional juntamente com a nossa pastora. Amém? Deus, que o Senhor nos abençoe. Amém. E nos ajude a tomar as decisões, não pelas nossas emoções, mas pela convicção de termos ouvido a sua voz. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Amém. E que você possa estar conosco nesse final de semana. Tô com saudade de você. Amém? Coloca Deus aí na abençoe. máscara. Tira a Máscara. Beijo. Tira a foto da família e manda pra gente! Tira foto. Tira É foto isso aí, da sua pessoal. família e manda Beijo, pra beijo. gente. Beijo. Olha o Fernando falando. Vai ver! Anitta, mas